Show de bola! Então, vamos gravar um vídeo hoje, certo? A parte um, depois vamos fazer a parte 2. Sobre a prova de fuzileiro naval, certo? Aqui, ó, fuzileiro naval, aqui em cima, né? Ó, fuzileiro naval de 2022, o último concurso. Show de bola? Então vamos para lá, vamos à leitura do texto. Diminuir minha cara aqui, certo? Para ajudar vocês. Show de bola. Beleza? Então vamos lá. Texto 1. Ouvindo cores. Definida como contaminação dos sentidos, a sinestesia não é doença, mas um fenômeno sensorial quase sempre acompanhado de memória e criatividade excepcionais. Quando escrevo em equação na lousa, vejo os números e as letras de cor diferente e me pergunto: que diabos meus alunos veem? A frase é do americano Richard Feynman, Nobel de Física em 1965. Ele faz parte de um grupo de pessoas para os quais o número pode ser amarelo. A palavra carro tem gosto de geleia de morango e a nota Fá evoca a imagem de um círculo, por exemplo. Essas são algumas das experiências sensoriais que povoam o cotidiano das pessoas com sinestesia. São sensações difíceis de imaginar, mas tremendamente reais para quem as vive. Tanto os sinestésicos pensam que todas as pessoas têm as mesmas percepções. Eles raramente sabem que não são dotados de uma característica particular, mas não tardam muito a descobrir sua memória prodigiosa e seu extraordinário potencial criativo. Estima-se que o fenômeno atinja uma a cada 300 pessoas. A sinestesia é um fenômeno de contaminação dos sentidos em que um único estímulo visual, auditivo, olfativo ou tátil pode desencadear a percepção de dois eventos sensoriais diferentes e simultâneos. Há pessoas, por exemplo, que toda vez que sentem uma dor real, escutam um certo som imaginário. Outros enxergam em cor uma letra do alfabeto escrita com tinta preta. Não se trata de um transtorno temporário na maioria dos casos, ainda que haja algumas raríssimas exceções. Por isso, um dos principais critérios para o diagnóstico da sinestesia é a estabilidade ao longo do tempo. Geralmente, a associação entre estímulo e percepção ocorre apenas em um sentido, que vê a cor vermelha imaginária toda vez que ouve a nota Dó real. Não escuta a mesma nota imaginária quando vê qualquer coisa vermelha real, tá? Legal, né? Falando aqui sobre a sinestesia, não sabia sobre esse tipo de, vou dar um abre aspas aqui, uma pseudodoença, né? Então vamos lá. Questão, aluno. Temos que fazer questão, temos que preparar vocês para passar no concurso. Questão. Beleza? Vamos fazer questão. Show de bola. De acordo com o texto acima, como a sinestesia pode ser definida. Então, a questão, certo, gente? Vou trocar a cor aqui para ficar melhor. Questão do texto que? Do texto todo, certo? Se é uma questão do texto todo, então tem que analisar o texto todo. Letra A. É uma doença de contaminação? O texto não fala sobre isso, né? Letra C. Ela atinge negativamente a memória? Atinge negativamente a memória? O texto também não fala sobre isso. Ela prejudica os estímulos dos sentidos? Prejudica os estímulos dos sentidos? Não fala sobre isso. É um fenômeno sensorial com tratamento médico de curto prazo? O texto não fala sobre isso. Só que na letra B, ela é um fenômeno sensorial que alcança poucas pessoas, certo? Porque o texto fala que estima-se
que é um fenômeno que atinge uma em cada 300 pessoas. Então, é um fenômeno que atinge, né? Beleza? Show de bola? Questão, aluno! Vamos para outra questão. Então, aqui, ó. Esse tipo de questão aqui é essa aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar um bisu rápido aqui. Ó, no trecho, quando escrevo uma equação na lousa, vejo um número. Então, vamos dar características aqui, ó. Vamos dar outra cor aqui de novo. Show. Então, vamos lá. Quando escrevo é eu. Uma equação na lousa, vejo é eu. O número das letras de cor diferente. E me pergunto, eu. Que diabos alunos veem? A função da linguagem. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho o emissor. Depois, eu tenho o receptor. Eu falo, alguém recebe a mensagem. Eu tenho a própria mensagem, certo? Eu tenho o contexto da mensagem, eu tenho o canal e eu tenho o código. Esses são os elementos da comunicação. Agora, eu tenho funções. A função que está centrada no emissor é uma função emotiva. A função que está centrada no receptor é uma função apelativa. A função que está centrada no código, ela é referencial. Não, do contexto é referencial. A função que está centrada na mensagem, ela é poética. A que está centrada no canal, ela é conativa. E a que está centrada no código, ela é metalinguística. Beleza. A função emotiva, certo? A função emotiva, ela tem características de primeira pessoa, como está aqui, ó, eu. A função apelativa, se há aqui, ó, vou botar outra cor aqui para ajudar. A função apelativa, ela está centrada em você. Exemplo, compre batom, verbos no imperativo. A função referencial, que é essa aqui, ela está centrada no contexto, certo? São fatos, dados. A função poética na própria mensagem. A função conativa é aquela que diz uma pergunta, começando um diálogo, tá? E a metalinguística é o código explicando o próprio código. Então, o que predomina nesse trecho aqui da questão é o que? O eu, primeira pessoa. Que é a característica da função que, beleza? Dando um bisu rápido aí. Questão 3. No que tange à língua portuguesa, a sinestesia também é uma das figuras de linguagem em que há uma mistura de sentidos. Então, é uma mistura de sentidos, certo? A sinestesia é uma figura de linguagem que tem mistura de sentidos. Show de bola? Baseado nessa informação, assinale a opção em que há um exemplo de figura de linguagem, qual? Sinestesia, que tem 2 sentidos. O sol ilumina todos. O sol, visão. O odor das flores, cheiro, nariz, perfumou todo o ambiente, perfume, nariz. A imagem, visão, estava desfocada, visão. Então, só um sentido. O som, ouvido, som do carro, ensurdecedor, surdo, ouvido. Agora, a luz, visão, do cheiro, nariz. Opa, visão e nariz. Se visão e nariz, nareba, letra E. Questão 4. No texto em questão são utilizados elementos de sentido denotativo. Sentido denotativo é do dicionário, real. E o conotativo, que é figurado, que eu falo para os alunos que isso é uma loucura. Certo? Então, marco alternativo que apresenta elementos da loucura. Em todos aqui,
eu tenho denotativo, com exceção da letra D, porque eu não posso ouvir cores, certo? Não posso ouvir, isso é loucura. Então, sentido conotativo. Questão 5. Na frase, sempre acompanhado de memória e criatividades excepcionais, o adjetivo sublinhado está concordando gramaticalmente com o substantivo, então, concordância nominal. Então, a concordância nominal, ela é a concordância do substantivo, certo? Calma aí, gente, deixa eu botar de novo aqui. Eu buguei. O adjetivo sublinhado concorda gramaticalmente com o substantivo. Isso é o cerne da concordância nominal. Ele quer a questão que incorreta. Incorreta. Então, gente, a questão incorreta é errada, certo? É a questão errada. Você tem que procurar o erro. De quê? Da concordância nominal. Letra E. As certidões seguem anexas ao processo, certo? Os soldados estão todos alerta agora, certo? Lindas palavras do discurso destacaram as celebrações do fim do ano, certo? Ficamos meio chateadas com tal situação, certo? Agora, Maria estava com o pé e a cabeça quebrada, está errado, porque nós vivemos numa sociedade machista, o a que predomina é o, então aqui seria quebrar 2. Então o erro é da letra, beleza? Show de bola. Então vamos lá, gente, questão 6 agora. No período, essas são algumas das experiências sensoriais que provocam o cotidiano das pessoas com sinestesia. A palavra sublinhada faz referência a que informação? Que nós temos uma questão de texto e que envolve o pronome. O pronome, né, é a classe gramatical que faz referência, né, a algo que vai ser dito, pronome catafórico, que é um substantivo, ou um substantivo que foi dito anteriormente, pronome anafórico. Então, nós temos que procurar no texto. É um tipo de questão chamada de questão de compreensão, onde o aluno não pode errar, porque essa é uma questão que a maioria acerta, beleza? Então, vamos ao texto. Poxa, professor, bota no texto aqui, aluno, ó. O essas está aqui. Essas são algumas das experiências sensoriais. Aí, esse essas está fazendo referência a algo que foi dito anteriormente. Então, ele faz parte de um grupo de pessoas para os quais o número dos pode ser amarelo, palavra de carro, ter gosto de geleia, de morango, e a nota Fá evocar a imagem de um círculo, por exemplo. Essas são algumas das experiências. Que experiências? Isso aqui, ó, o número 2 pode ser amarelo. Então, tem na resposta? Tem na resposta. É letra D. Beleza? Show de bola. Questão fácil essa, hein, gente?